Tem dias que você olha para a sua vida e parece que está faltando tudo. Falta resposta, falta direção, falta a provisão. E lá no silêncio, talvez você pense: o Senhor, será que Ele está vendo tudo isso? Isso, queridos, é mensagem e fé. E essa palavra é para você. A jornada, ela é difícil. Mas o conselho, queridos, a provisão é do alto. E você não caminha sozinho. Você está com Deus hoje. Hoje Deus, Ele quer ajustar algo dentro de você. Você acha que Deus só provê, queridos? Mas a verdade é que Deus também direciona. Ele só não entrega. Ele conduz. E por isso você pode se surpreender onde Deus vai te abençoar. E através de quem Ele vai usar. Porque Deus, queridos, pode fazer em qualquer lugar e através de qualquer pessoa. A Bíblia diz, queridos, que Deus mandou o profeta Elias para um ribeiro. E depois mandou um corvo levar pão para ele. Presta atenção. Um corvo. Não era um homem, não era um amigo, queridos. Não era uma porta normal. Era algo improvável. E Deus, Ele está dizendo a você hoje: eu não estou limitado à lógica humana. Eu não dependo das pessoas que você espera. Eu não estou preso ao seu plano. Diga: Deus provê para mim. Diga isso, queridos, de novo. Deus provê para mim. Ele provê no inesperado. Ele provê no impossível. Ele provê no último momento. Se for preciso, queridos, Ele tira a água da rocha. Ele usa uma pedra para derrubar gigantes. Ele abre o mar com um cajado. Ele multiplica o pão até virar muito. Porque o limite nunca esteve com Deus. O limite sempre esteve, queridos, na nossa capacidade de confiar. Agora, escute isso com muita atenção. Tem gente que ora, mas na verdade está tentando controlar Deus. Aí você diz: Deus, faz isso. Deus, abre essa porta. Deus, me dá isso. Mas no fundo, você está tentando dar ordem para Deus. Deus não é uma ferramenta, queridos. Deus, Ele é Pai. Você não programa Deus. Deus é quem direciona você. A Bíblia, ela fala de um casamento. E o vinho acabou. Maria chega em Jesus e diz: eles já não têm mais vinho. Então Jesus, ele responde algo estranho: ainda não é a minha hora. Mas sabe o que Maria, ela faz, queridos? Ela não discute. Ela não insiste. Ela vira para os servos e diz: façam tudo o que Ele mandar. Aleluia! Aqui é que está o segredo que muda tudo. Não é Deus fazendo o que você quer. É você fazendo o que Deus manda, queridos.
Talvez o milagre que você espera não está travado no céu. Está travado na sua obediência. Deus, Ele já falou, mas você ainda não fez. Deus, Ele já direcionou, mas você ainda resiste. Os discípulos disseram: manda o povo ir embora. Eles estão com fome. Eles estavam tentando orientar a Jesus. Mas Jesus, Ele responde: vocês é que dão pão, comida para eles. Ou seja, queridos, Deus não segue a nossa lógica. Não, Ele nos chama para obedecer somente a Ele. Deus, Ele está dizendo hoje para você, queridos: pare de tentar controlar. Comece de uma vez por todas a confiar. Pare de exigir respostas. Comece a obedecer a direção, queridos. Se você crê nisso, escreve agora aí nos comentários: Deus, Ele provê para mim e Ele me direciona. Eita Deus, tão grande. Deixa Deus, queridos, Ele trabalhar. Deus sabe o que faz, queridos. Ele nunca perdeu uma guerra. Não é agora, queridos, que Deus vai decepcionar a você. Calma. Deus proverá, queridos, tudo aquilo que você necessita. Deixa nas mãos dEle e deixa Ele direcionar a você. Se você crê, ore comigo. Se você crê na sua provisão, ore. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, nós entregamos agora em Tuas mãos cada pessoa, Senhor, que está aqui agora assistindo. Provê, Senhor. Eu não sei o que ela está passando, qual é a necessidade, Senhor, mas o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe aonde dói. Pai, quebra hoje toda a ansiedade, todo o controle, toda tentativa de querer comandar o futuro, e libera sobre cada um que aqui está, Senhor, confiança, a direção, provisão sobrenatural. Ensina a obedecer a Ti, Senhor, mesmo sem ela entender. Ensina a seguir, mesmo sem ver, Senhor. E que nunca falte dentro da casa dessa pessoa o pão. Porque o Senhor é o nosso provedor. É em nome de Jesus que eu oro e entrego em Tuas mãos. Ei, queridos, calma. Vai dar certo. Entenda, não é porque você tem o controle, mas porque Deus, Ele está no controle da sua vida. Então calma. Tudo vai se encaixar. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Eita Deus, tão grande. E respondeu Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus, Ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, ele gritou: Senhor, salva-me. Abra o seu coração. Deixa Deus falar com você. Esta passagem, queridos,
é uma das mais extraordinárias do Evangelho. Ela não fala apenas de um milagre isolado, mas de uma lição profunda sobre fé, confiança e foco. E eu começo te perguntando: se você estivesse no lugar de Pedro, você teria coragem de sair do barco? Andar sobre as águas, queridos, não é uma necessidade comum, não. Provavelmente você nunca vai precisar colocar os pés no mar e caminhar sobre ele. Mas, espiritualmente, todos nós temos momentos em que Deus, Ele nos chama, queridos, para dar passos que parecem impossíveis. Situações em que a lógica humana, ela grita e diz: isso não vai dar certo. Isso não é possível. Você não vai conseguir. É aí, queridos, que a fé entra em cena. Pedro, ele conseguiu andar sobre as águas enquanto ele manteve seus olhos fixos em Jesus. Mas quando começou a reparar no vento forte, no barulho das ondas, no perigo ao seu redor, ele afundou, queridos. Isso nos ensina que não é o tamanho da nossa fé que garante o milagre, queridos, mas para onde nós o direcionamos. Você entendeu? Jesus disse que Pedro tinha pequena fé. Mas mesmo assim, essa pequena fé, queridos, foi o suficiente para fazê-lo viver o impossível, enquanto seus olhos estavam fixos no Mestre. Agora, pense comigo, queridos. Quantas vezes na sua vida você começou algo com fé, mas no meio do caminho veio o medo, as distrações, as preocupações, e você perdeu o foco. Talvez você começou um projeto, queridos. Talvez um sonho, uma caminhada espiritual cheio de confiança em Deus. Mas as dificuldades surgiram e o vento fez você duvidar, não foi? É exatamente aqui, queridos, que precisamos decidir. Nós vamos olhar para as circunstâncias, para os problemas da vida, ou olhar para Jesus. A vida cristã é uma travessia sobre águas agitadas. As ondas podem ser problemas financeiros, as doenças, os conflitos familiares, a solidão, a ansiedade ou a depressão. O vento pode ser a pressão externa, as críticas, as vozes que dizem: você não vai conseguir. E muitas das vezes, como Pedro, queridos, nós afundamos, porque nós tiramos os olhos do Senhor e passamos a olhar apenas para o que nos ameaça. Mas a boa notícia é esta: mesmo quando afundamos, Jesus, Ele está perto para nos segurar. Pedro, ele gritou: salva-me, Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a mão, queridos, e o levantou. Isso nos mostra que não precisamos ter medo de fracassar. Deus não nos abandona quando a fé vacila. Ele não vira as costas para nós, queridos, quando o medo nos atinge. Ao contrário, Ele nos resgata, nos sustenta e nos ensina a confiar ainda mais nele. Em Hebreus, no capítulo 12 e o verso 2, está escrito: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa, queridos, é a chave. O segredo não é ter uma fé gigantesca, mas uma fé direcionada corretamente.
Saiba, queridos, não é a ausência do vento que nos faz andar sobre as águas, mas a presença de Cristo em cada um de nós. Todos nós, queridos, todos enfrentamos momentos em que seremos desafiados a sair do barco. Não tem jeito, queridos. O barco pode ser a zona de conforto, a nossa segurança, o que já conhecemos. Mas Jesus, Ele sempre nos chama para mais. Ele sempre nos convida para viver o sobrenatural. Talvez para você sair do barco hoje significa perdoar alguém que te feriu. Talvez signifique confiar mais em Deus para abrir uma porta de emprego que parece impossível. Talvez, queridos, signifique começar um ministério, um projeto, ou simplesmente acreditar que o seu casamento, a sua saúde ou a sua família podem ser restaurados. E eu te digo, o milagre está a poucos passos de distância. Mas você precisa olhar para Jesus e não para o vento. Lembre-se também de Abraão, queridos. Deus o chamou, queridos, para sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido. Humanamente era insensato, mas ele obedeceu. E por sua fé, queridos, ele se tornou pai de uma grande nação. Lembre-se também de Josué, diante das muralhas de Jericó. Deus mandou que o povo marchasse e tocasse as trombetas. Isso parecia ilógico, mas as muralhas caíram. Lembre-se de Maria, em Canaã da Galileia. Ela disse aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. E a água, queridos, se transformou em vinho. Todos eles tiveram que escolher: olhar para a lógica ou olhar para o Senhor. Mas quando confiaram em Deus, viram milagres em cima de milagres. Eu sei que muitas das vezes a lógica humana é forte, o medo fala mais alto, o vento sopra forte. Mas hoje o Espírito Santo te convida a tirar, queridos, os olhos do problema e fixar os olhos em Cristo Jesus. Eu hoje, queridos, quero que você declare agora nos comentários como um ato de fé. E diga: eu vou manter os meus olhos em Jesus. Escreva isso, queridos, porque é essa decisão que vai te sustentar em meio às águas agitadas. E lembre-se de uma coisa: até se você tropeçar, até se você afundar, o Senhor está com a mão estendida para te levantar. Ore comigo. Eu quero te convidar a orar, queridos, com muita fé. Hoje, Senhor, eu oro por cada filho que aqui está, por cada filha que está ouvindo esta mensagem. Quantos estão enfrentando ventos fortes, Senhor? Quantos estão no meio das águas agitadas da vida? Pai, assim como o Senhor estendeu a mão para Pedro, estenda também a sua mão agora, Senhor. Levanta aquele que está afundando no medo. Levanta aquele que está cansado. Levanta aquele que já perdeu a esperança. Ajuda-nos a olhar somente em Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que não sejamos paralisados pelas circunstâncias, mas guiados pela Tua presença. E que cada um aqui, Senhor, viva o milagre extraordinário ao escolher confiar no Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e já lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem, queridos, com essa palavra em seu coração.